Eu deixei a agenda para hoje, ela está, como eu falei, ela está bem extensa. O que eu procurei fazer aqui? Trazer algumas novidades que realmente já vão ocorrer a partir do ano que vem. Tem coisa que já começa em janeiro, coisa nova. Tem coisa que saiu semana passada, começa a partir de janeiro já. E também tem alguns projetos de lei que talvez ocorram desta forma ou possivelmente vão sofrer alguma alteração ao longo da regulamentação. Eu trouxe aqui então o que tem de projeto de lei para a gente já ter uma ideia do que vai ser feito também nesse sentido no ano que vem. Então, falar um pouquinho desses temas, a declaração de perda líquido moeda espécie, CPF dependente, de pessoa física, DMED, TCMD, simples. Eu não vou falar o detalhe de cada um, é mais notícias do que principalmente vai ser alterado em cada um desses itens. Também tem o bloco K, E-Social, EFD, REINFE, DCTF Web, Guerra Fiscal dos Estados, ICMS-ST, ISS, Projeto BEPS, Transfer Price, aí um pouquinho de reforma tributária, PIS e COFINS, CPRB e Fundo de Investimento. Então, podem ver que a agenda está... tudo isso vai sofrer alteração a partir do ano que vem. Então, vamos lá. Já a semana passada, essa notícia no Globo, empresas gastam 1.958 horas e 60 bilhões por ano para vencer a burocracia tributária. Então, vejo que a nossa burocracia realmente é muito grande, a ver pelo tamanho da ementa que a gente tem para discutir hoje. Então, o nosso gasto com isso é bastante considerável. E, claro, que isso exige automaticamente a profissionalização do contador. Até por isso também estão aqui hoje nessa palestra. Daí a gente entender um pouquinho o que vai ser, o que vai alterar no ano que vem. Essa declaração de operações líquidas em moeda em espécie, esqueceu semana passada, uma ação normativa em que qualquer transação em dinheiro acima de R$30 mil, a partir de janeiro do ano que vem, o recebedor do recurso é obrigado a informar no site da Receita Federal de quem ele recebeu e que operação se tratou isso. Então, isso foi uma IN que saiu, se não me engano, dia 20 de novembro do mês passado, desse mês agora, na verdade. Então, lá deverão ser informadas as operações de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras operações que envolvam transferência em moeda em espécie. São obrigados a entregar essa declaração física ou jurídica, quem recebeu, e tem recebido no mês de referência valor em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$30 mil. Então, toda operação, se eu vender um carro, por exemplo, R$50 mil, a pessoa me pagou em dinheiro, eu, que vendi o carro, sou obrigado a ir no site da Receita Federal, com o meu certificado digital, e informar que operação se tratou e quem me pagou. Então, isso aí começou, ela já tem vigência agora, já a partir de janeiro desse ano. Então, e é entregue no final do mês seguinte ao mês de ocorrência. Então, as operações de janeiro serão entregues pelo recebedor, pessoa física ou jurídica, até o final de fevereiro. Então, vou usar o certificado digital para fazer esta informação. Então, isso já é uma situação nova que vai ter já a partir do ano que vem. Aí tem também a seguinte... E se for de mais uma pessoa física, mesmo, mas a operação se refere a um valor superior a R$30 mil, eu tenho que informar de todas as pessoas que receberam o recurso. Então, é por operação acima de R$30 mil. Ela pode ser retificada também, e a não entrega acarreta a multa, que pode ser de R$100 a R$1.500, dependendo do tipo de pessoa física. A física é R$100 por mês de omissão na entrega. Então, se porventura eu, no final do ano que vem, perceber que eu tinha ter feito isso em janeiro, vou pagar já R$1.200 de multa. É R$100 por mês de atraso à entrega da informação. Então, isso já está valendo agora, como falei, 1º de janeiro. Então, qualquer operação agora que venha, a partir de janeiro, já está valendo essa obrigação. Então, isso, se esse é o semana passada, isso é bem novo mesmo. CPF dependente. Já vem sendo alterado pela Receita a exigência do CPF para os dependentes da declaração de imposto de renda de pessoa física. O ano passado era até 12 anos, então, dependente acima de 12 anos tinha que ter CPF, esse ano já baixou para 8 anos. Então, já baixou o limite, e o que se fala é que a partir de 2019, qualquer dependente, depende da idade, para ele ser considerado como dependente para fim de dedução do imposto de renda, ele tem que ter necessariamente um CPF. Hoje, claro, via de regra, quando a criança já nasce, ela no próprio cartório já sai o CPF, então já está meio automático isso hoje. Mas quem não tem que ter o CPF. O que isso vai acabar acarretando? Mais cruzamento por parte da Receita Federal. Muitas vezes o pai coloca, para alguma situação específica, coloca o filho como sócio da empresa,
Aí tem renda e acaba não declarando aquela renda, ou acaba esquecendo de declarar aquela renda. Com o cruzamento do CPF, pela própria declaração de imposto de renda pessoal jurídica, você percebe que aquele dependente teve rendimento. Se ele foi dependente da declaração do pai, o pai devia acrescentar rendimento na tributação dele. Então, isso vai acarretar mais cruzamento por parte da Receita Federal automaticamente. Então, vejam que já vem anos que a Receita Federal vem cruzando informações, tendo mais situações em relação a isso. Até um exemplo que aconteceu esse ano, acho que muitos de vocês também tiveram isso, tive alguns clientes que a Receita Federal pegou o ano de 2013, se não me engano, por ausência de informação de aplicação, de tributar a aplicação financeira do lucro presumido. Ela cruzou a DIRF, que o banco informou para a Receita, com a declaração, a apuração do contribuinte e falou, olha, percebi que você teve, neste ano de 2013, renda de aplicação financeira e não constatei na sua base de cálculo essa receita. Aí vários contribuintes tiveram que fazer o quê? Verificar a obrigação acessória e muitos perceberam que os anos seguintes também não estavam sendo tributados. Aí acabaram sendo autuados em 2013 e retificaram 14, 15, 16, 17 para arrumar a casa. Porque isso, como é que foi isso? Simples cruzamento de informação de obrigação acessória do banco com a declaração de imposto de renda pessoa jurídica que foi entregue. Isso, cada vez com todas as informações paralelas que estão ocorrendo, cada vez vai acontecer mais isso daí. Falando um pouquinho de imposto de renda pessoa física, é só um resumo. Saiu uma IN, em outubro deste ano, a 1756, que consolida alguns entendimentos da pessoa física, para dar melhor orientação para o contribuinte na hora dele preencher a declaração de imposto de pessoa física, que vai ser entregue agora em abril do ano que vem. Então, ele fala, rendimento, somente a isenção de imposto de renda para rendimento decorrente de auxílio doença, não havendo isenção por rendimento decorrente de licença para tratamento de saúde. São coisas diferentes. A sair para tratamento de saúde é licença, então é tributado normalmente como salário. Agora, se for pago como auxílio doença, este sim tem isenção de imposto de renda. Outra questão também, deixar claro que apesar de já estar isso na legislação, mas o fisco na SN procurou tratar isso de maneira mais clara também. Isenção de ganho de capital para imóvel único até R$440 mil. Também tem um limite, se eu tiver imóvel único alienado, se o valor da operação por até R$440 mil, aquele imóvel não é obrigado a sofrer a apuração de ganho de capital. Só presta atenção que não é o ganho de R$440 mil, é a operação até R$440 mil. Não tem que acabar confundindo isso. E ele fala também que, se for de cônjuges casados, sobre separação de bens, cada um apura separadamente esse limite. Se a relação daquele imóvel, tem separação de bens, mas compraram o imóvel junto, enquanto estavam unidos, eu paguei 60%, o outro pagou 40%. Então, cada um, na hora de vender aquele imóvel, separa a parcela que pertence a cada um dos cônjuges e aplica esse limite individualmente. Aquela questão também da tributação, eventualmente do ganho de capital, se eu vender um imóvel e se eu adquirir aquele imóvel, o fruto da venda para comprar outro imóvel em até 180 dias, ele não precisa apurar ganho de capital. Então, 6 meses. Agora, claro, se porventura eu não comprar o imóvel, eu tenho que pagar o tributo do ganho com multa e juros. Eu queria dar a regrinha daí, como é que calcula isso? A partir do segundo mês subsequente ao recebimento, aplica-se multa e juros. Então, tem que ficar atento a isso também. Então, a partir de 210 dias, que é 30 dias depois dos 180, eu já tenho que tributar com multa e juros aquele ganho de capital. Por quê? Porque eu apurei o ganho, não tributei com a esperança de comprar um imóvel com recurso da venda, não o fiz, tenho que tributar o ganho e pagar imposto com juros e multa. Outra questão também, remessas destinadas ao exterior para fins educacionais. Esse rendimento é isento. Isso sempre tinha uma dúvida em relação a isso. Eu mando recurso para o meu filho que estuda lá fora. Essa remessa tem que tributar para ele na fonte ou não? Muitos do banco ficavam na dúvida em relação a isso. Agora a IN trata e fala, a remessa para fora do país, se o recurso foi destinado para fins educacionais, não tem retenção na fonte do imposto de renda. Bolsa, estímulo à inovação, esse é realiza como doação e não figura vínculo empregatício. Tem algumas situações também no qual eu faço bolsa à inovação para alguém que tem algum projeto, isso também quer dizer como doação e não é tributado também pelo imposto de renda. Veja, aqui são pequenos flashes do que teve naquela IN, é só para ajudar na declaração do ano que vem, que vai acontecer em abril.
Aqui, há multas pagas para pessoas físicas. A multa decorrente de contrato que não se encerrou. Eu tenho um contrato com alguém, a pessoa descumpriu e pagou uma multa para mim. Essa multa, para mim, se o contrato não se encerrou, a multa não foi decorrente do encerramento do contrato, a multa é tributada. Já se a multa houve decorrente da rescisão contratual, aí aquela multa não é tributada. Então, não é porque é multa contratual que toda multa contratual é isenta de imposto de renda. Não. Se o contrato permaneceu, mas eu recebi uma multa com uma infração contratual, mas o contrato continua vigente, aquela infração, aquela multa recebida é tributada para imposto de renda. Já se o contrato encerrar, que nem, por exemplo, aviso prévio, multa pelo encerramento do contrato de aviso prévio, do contrato de trabalho, aquela multa não é tributada daí por conta do encerramento do contrato entre as duas pessoas. Aqui tem uma lista de dispensa de retenção de imposto de renda na praça, tem uns atos declaratórios da PGFN, e ele vem tratando algumas rubricas que estão dispensas de imposto de renda nos casos. Então, por exemplo, verbas recebidas a título de dano moral, não é tributada para imposto de renda. Por recebido a título de aposentadoria, reforma ou pensão, quando o beneficiário for portador de gênero patológico, cegueira, mesmo que molecular, também não é tributado para imposto de renda. Provento de aposentadoria, reforma ou pensão recebido por pessoa física com moléstia grave, também não é tributado com na pessoa física. O que acontece muitas vezes aqui nessa questão de moléstia grave é informar que a fonte pagadora também não retém o imposto de renda na fonte lá, que dá confusão na declaração de imposto de renda de pessoa física. Eu aqui tenho, meu cliente, por exemplo, tem moléstia grave, tem câncer, eu estou fazendo a declaração dele, ele tem comprovação com laudo que ele está com neoplasia. Aí eu faço e eu acabo não tributando a renda dele. Só que a fonte pagadora que pagou a ele informou como receita tributável e reteve imposto de renda. E daí, claro, eu como não estou tributando aquilo, eu vou pedir aquele imposto de renda que foi equivocadamente retido, eu vou oferecer uma declaração e vou pedir restituição dele. Só que se não tiver informação depois da outra fonte lá, da mesma situação, eu vou ter que me explicar na Receita Federal, porque ela vai ter uma DIRF informando que o rendimento é tributável e eu informando que ele é isento, o mesmo rendimento. Então, vou ter possivelmente depois que na Receita Federal me explicar para poder dar sequência àquele processo de restituição de imposto de renda. Juros. Aqui também questão do... Só lembrar, juros decorrentes de recebimento de verbos trabalhistas, questão dispensada de retenção do imposto, deve ser interpretado como texto de perda de emprego. Então, aqueles juros que eu recebo no caso de perda de emprego não é tributado. Já a titularização de vinda de desapropriação também estão isentos do imposto de renda. Então, são pequenas verbas que a IN trata, isso aqui é isento, não é tributado, mas são casos não tão mais pontuais, que trata dessas questões de dispenso, não da retenção. Aqui também, benefícios fiscais que tiverem seus prazos prorrogados, desportivo para desportivo até 2022, então aumentou o prazo também. Pronon, Pronas, o PCB, PCD até 2020. Então, isso são pequenos flashes que a IN trouxe. E aqui também, despesas médicas, paga determinado ano, calendário com ano incorrido no calendário anterior, não pode ser usada nesse ano. O ano 2010, hoje vou fazer a declaração, constatei um recibo do ano passado. Posso usar? Não neste ano. Se você quer usar aquele recibo médico, que você realmente pagou, tem o recibo com ele, retifique o ano de referência do recibo. Não adianta lançar neste ano, que não vai ser aceita. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Olhar o recibo, a data dele e tudo, porque já tem cruzamento com essas informações também. Dedutibilidade da despesa de fertilização in vitro, somente do paciente que recebeu o tratamento médico. Não adianta o marido querer descontar a despesa de fertilização in vitro, que não adianta. Ele mesmo que ele tenha pago, tem que ser a declaração da esposa que teve a fertilização. Ausência de endereço no recibo médico, também pode ser contestada pela Receita. Ela fala que pode ser suprimida essa informação se ela conseguir constatar a informação em outros sistemas informatizados da Receita Federal. Então, se ela conseguir provar o endereço do médico de outra forma, ela vai considerar aquele recibo. O ideal para não ter problema é que o recibo médico realmente tenha o endereço do consultório que você fez a consulta ou que fez a cirurgia, seja que referência ele tenha. Aqui as IELs desse ano que já aprovaram programas
para o ano que vem. Então, livro caixa, atividade rural, aqui, código de atividade relativa a profissionais de corretores, administradores de imóveis, o famoso livro caixa. Então, já tem um código de atividade especificamente para o corretor de imóveis, quando ele preenche o livro caixa. Então, que o livro caixa é importante que se faça, porque muitas vezes já tem cruzamento, quando a gente vai fazer declaração de pessoa física, aquele campinho, ele pede a receita tua mês a mês. Se porventura você fala que recebeu de pessoa física valor superior ao tributado no mês, você acaba não pagando lá, mas a receita pode cobrar depois esse imposto com multa. Então, é importante que se faça o livro caixa mensalmente e recolha o carnelhão se a receita chegar a atingir os limites lá de tributação. Aqui tem o programa de ganho de capital, o programa do carnelhão. Então, aqui são as INs que aprovaram esses programas já que vai valer para a declaração do ano que vem. Moeda estrangeira também. Então, qualquer aquisição de recurso em moeda estrangeira, eu tenho que fazer apuração utilizando o programa da Receita Federal. Aí tem toda a sistemática de conversão do DORA, apuração do ganho, se o dinheiro for ganho aqui, for ganho lá fora, tem toda uma sistemática específica para essa apuração. E o que é importante também nessa IN ele trata, que os ganhos de capital feito pelo programa, ele deve ser necessariamente importado para a declaração de imposto de renda de pessoa física, para que quando o fisco olhar, ele vai ver que teve uma alienação, vai ver que teve apuração de ganho de capital pelo programa específico, e lá ele vai saber se teve ou não teve ganho a ser tributado. Inclusive a vantagem disso é que na importação o programa já transfere para dentro da declaração o que é tributação exclusiva e que é ardimente isento relativo àquela apuração de ganho de capital. Então, você não tem esse trabalho para preencher a declaração de pessoa física. Então, aqui são só flashes que tratam naquela IN, que ele procura resumir umas questões que vão ser importantes na declaração de pessoa física, que vai ser entregue agora em abril do ano que vem. Mais uma declaração médica, que foi antecipado o prazo para o ano que vem. Essa declaração de serviços médicos é entregue pelos planos de saúde, informando os valores que eles pagaram para os médicos. E também informa, quando eu tenho plano de saúde, que eu uso, muitas vezes o plano é reembolsável. Eu pego e uso o recibo e não declaro na declaração, ou esqueço de declarar que uma parte foi reembolsada, para ter a meditividade de toda a despesa. Então, eu posso deduzir aquela parcela que não foi reembolsável, que parece que foi ônus exclusivamente meu. Por aqui, a Receita consegue pegar, olha, você declarou um recibo de R$1.000, perfeito, porém dos R$1.800 foi reembolsado. Então, você só poderia deduzir do teu imposto de renda de pessoa física os 200 não reembolsáveis. Então, por essa declaração, a Receita Federal já consegue fazer este cruzamento. Essa declaração, então, trata de declaração acessória que deve ser apresentada por pessoa jurídica ou pessoa física equiparada. Então, que sejam prestadores de serviço médico e de saúde, operadores de planos privados, e prestadores de serviço de saúde e operadores de plano privado de assistência à saúde. Então, eles informam essa declaração. Ela já existe, ela está desde 2009, já vigente, porém o prazo, quando que vem, então, são equiparados pessoas físicas, quando realizado, preciso por mais de um profissional, todos de idêntica formação, vários médicos, por sistemática, habitual e sob responsabilidade do mesmo profissional, que recebe em nome próprio o valor total pago pelo cliente e paga-se aos demais profissionais, fica com condição de equiparada a pessoa jurídica. Então, aquele médico que tem um consultório com vários assistentes, ele acha, não, sou pessoa física. Não, mas ele recebe, usa mais um profissional com a mesma formação dele para prestar o serviço. Recebe de vários pacientes e repassa parte para os médicos que trabalham com ele, esse é como se fosse empresa. Então, apesar de ser uma pessoa física, ele é equiparado à pessoa jurídica e, por sua vez, tem que entregar essa declaração aqui. Então, ela é feita de forma consolidada, todos os recebimentos, foi instituída pela IN 985 em 2009, então já iniciou no ano calendário 2010, entregue em 2011, sempre entregue no final de março, porém agora alterou a IN de 13/11, da semana retrasada, alterou o prazo para fevereiro. Então não é mais março e sim fevereiro. Então essa é uma novidade, quem tem essa declaração tem que ficar atento porque o prazo antecipou um mês. E claro que a não entrega acaba culminando em multa pela sua falta de entrega obrigatória lá. Então, a verdade é que é só esse prazo que acabou sendo alterado. Falar um pouquinho de ITCMD. Imposto sobre doações e heranças. Esse imposto
pelo próprio histórico do Estado do Paraná, acompanhando muitas vezes, ele foi um imposto que não era dado muita atenção pelo Estado, mas de uns 6, 7 anos para cá, o Estado já percebeu que esse imposto é uma ótima fonte de arrecadação. Tem muita doação, tem muita herança, e os valores são expressivos. Então, a arrecadação do Estado é considerável em relação a isso. E todos os estados viram essa questão. Então, a gente analisando aqui, tem, claro, essa alíquota, ela varia de 2% a 8%. Aliás, ela tem um limite legal de até 8%. O limite é um imposto estadual, porém está regulamentado por uma lei federal. E ela limita a sua tributação a uma alíquota máxima de 8%. Então, muitos estados não aplicam a alíquota máxima. Por exemplo, Paraná é 4%. Tem estados que já aumentaram para 8%. Então, a média nacional é 3,86%, mais ou menos a alíquota. Se pegar uma média entre os estados. Então, nem todos estão usando a alíquota máxima. Mas ela pode chegar a 8%. Há um projeto de emenda constitucional visando a flexibilização das regras para a majoração do ITCMD, que pode chegar a 20%. E já tem projeto, tem alguns projetos já que tratam disso. Não tem nada ainda que sendo em aprovação imediata, mas já vem alguns anos que o fisco vem tratando esse aumento da alíquota. Então, aqui diz que 2014, já faz tempo que vem se falando nisso. O Brasil é um dos que menos tributa herança no mundo. Em média, 3,9%, 3,86% que eu falei. Então, aqui, a gente analisando outros países. O Brasil está numa alíquota máxima de 8%. Olha lá, Chile, Inglaterra, Estados Unidos, Luxemburgo, França, 60%. Então, o Brasil está pensando em chegar na faixa de 20%. Já tem situação em relação a isso, mas pode ver que nós somos um dos países que tem a menor tributação em relação a heranças e doações. Aqui, 2015, o governo define projeto que eleva a taxação de herança. O governo formula uma nova proposta para aumentar a cobrança do imposto estadual sobre herança e doações e partilhar a receita com União e município, que hoje o imposto é de cunho estadual. Ele está querendo aumentar a alíquota e pegar uma parcela desse aumento para a União e para o município. Aqui também, 13 estados já aumentaram o imposto sobre herança. O que é aumentado? Eu tenho um limite legal constitucional de até 8%. Se eu estava aplicando, por exemplo, 3%, eu aumentei para 5%, para 7%, já querendo aumentar a tributação. Então, isso aqui em 2016, já teve aumento por 13 estados. Agora saiu semana passada. Não, essa semana, 26/11 foi a semana. Tributo no Rio sobe, a herança vai subir de 5% para 8%. Então, o estado do Rio já fez uma edição de lei, então aqui, hoje doações de herança são tributadas em 5%, imposto de bens, suplemento de herança, terá aumento no início do ano que vem para 8%. Então, já o Rio também já aumentou. Então, vou ver que os estados já estão preocupados em aumentar a arrecadação e vão dentro do limite legal que eles podem. Para aumentar essa alíquota de 4%, 5% para 8%, basta uma legislação estadual, que a federal já prevê o limite de até 8%. Aqui, só as emendas que são vários projetos de lei que tratam do aumento do ITCMD. Então, tem desde 2013, aqui são 6 projetos, tem esse aqui está emendando esse, mas são 6 projetos de lei distintos que tratam do aumento do ITCMD. Então, aqui, desde 2013, 6 pessoas do Congresso Nacional, a maioria deles regulamenta o imposto ou transfere a competência tributária do ITCMD para os municípios. Que a ideia é deixar esse imposto tirado do Estado e passar para o município, ou pelo menos uma parte da arrecadação para os municípios. Nem todos ainda estão formalmente apresentados, mas já são projetos que estão na Câmara de Constituição e Justiça, ou já foram apreciados, porém não foram para o Congresso ainda apreciar. Aqui, daqueles projetos, o PLC 363 e o 41 prevê regras gerais para o ITCMD. Prevê que ele vai ser progressivo, algum deles prevê alíquota progressiva, não direto 20%, mas dependendo do valor da operação, a alíquota vai subindo. E outros projetos transferem o ITCMD para os municípios total ou parcialmente. Então, leva a renda desse imposto para o município. Então, outorga a competência à União. Bom, a proposta, uma das principais propostas é essa 96, que o imposto à União prevê a possibilidade de ser instituído pela União com adicional ao ITCMD a ser denominado Imposto sobre Grandes Heranças e Doações. Então, permaneceria o ITCMD normal e um adicional chamado Imposto sobre Grandes Heranças ou Doações.
proposta em tramitação no Senado encontra-se em relativa à Comissão de Constituição e Justiça desde 2016. É a que está mais avançada é essa de 96/2015, que trata disso daí. Aqui, só para ilustrar, o ITCMD, alguns estados já têm o ITCMD progressivo, por exemplo, Santa Catarina. A alíquota varia de 1% a 8%, dependendo o tipo de relação doador e donatário e o valor da operação. Ceará, de 2% a 8% no caso de causa-mortes, que é o de herança, ou no caso de doações de 2% ou 4%. Então, os estados já têm alíquota, inclusive aqui, Santa Catarina é maior que o Paraná. Já tem situações disso. Aqui outros estados. Acre, aqui então, pode ver, de 2% a 4%, 5%, a grande maioria está em torno de 3% a 4%, que dá aquela média 3,86% lá de alíquota média de ITCMD nacional. Aqui os estados que já majoraram a alíquota recentemente. Então aqui o Rio aumentou de 5% para 8%, Ceará de 4% para 8%, Distrito Federal de 4% para 6%, Goiás de 4%, foi daquelas notícias, 3 estados aumentaram, mais o Rio, então, eu trouxe para cá quais estados recentemente aumentaram essa alíquota. Há uma tendência do Paraná também aumentar essa alíquota agora para o ano que vem. Basta uma legislação estadual aumentando a alíquota de 4% para 6%, para 7% ou para 8%. Que pode ver, é uma tendência dos estados para isso. Então, aqui, Tocantins, pode ver que a grande maioria já está próximo ao limite de 8%. Então, já está chegando à tributação máxima do imposto sobre doações e heranças. Então, isso aqui são as alíquotas de doações e aqui as alíquotas de herança. Tem alguns que fizeram de maneira diferenciada, mas também tudo perto do limite máximo, que é 8%. Então, dois sentidos dessa notícia. Instituição do imposto federal para tributar heranças, mesa base do ITCMD. Então, um adicional do ITCMD para tributar as heranças e esse imposto, parte dele ser destinado para o fisco federal e parte para o município, e deixar os estados com a arrecadação que eles já têm. E uma geração de ITCMD para os estados com a intenção do governo federal de ficar com uma parcela da arrecadação. Também é uma tendência. Aqui, uma geração da alíquota. Então, cabe ao Senado fixar a alíquota máxima, já está fixada hoje em 8%. Para aumentar esse 8%, tem que ter uma legislação do Senado, então é preciso isso, uma lei complementar. A autonomia, então, hoje a autonomia é dos estados, iniciativa dos governadores. É claro que é uma medida politicamente impopular, porque aumenta a tributação. E, claro, só que para o Estado aumentar, para valer para o ano que vem, ele tem que atender dois princípios. O princípio da anterioridade e da anterioridade do nonagesimal. Então, ele tem que fazer antes do final do ano para valer para o ano que vem. Isso pode valer 90 dias após a edição da lei. Foi o que o Rio fez. O Rio fez agora, semana passada, nessa semana já aprovou a lei. Então, ela foi antes de 2018, então ela já vale para 2018, porém só 90 dias a partir de agora. Então, vai valer lá por fevereiro só, que vai valer aquela alíquota nova. Então, o Estado do Paraná, se ele porventura quiser aumentar o ano que vem de ITCMD, ele tem que fazer algum movimento esse ano ainda, para valer lá por fevereiro, março, quando vai estar atendido os dois princípios, anterioridade e anterioridade nonagesimal. Então, isso que é importante. Há uma tendência do Estado aumentar esse tributo. Eu já vi notícias de bastidores que há uma tendência dele querer aumentar essa alíquota. Por quê? Porque é uma excelente fonte de recurso para o Estado. E como é que o fisco pega isso? Hoje, já há um cruzamento. Hoje não, já faz alguns anos, já há uma troca de informação entre a Receita Federal e a Receita Estadual. Então, aquela ficha da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, pagamentos e doações efetuadas, aquela ficha, o fisco federal entrega para o fisco estadual. E com aquela informação, o fisco estadual sabe as doações que ocorreram. E isso pode ver, muitas vezes, você já manda a guia direto para a casa do contribuinte. Percebi que você fez doação em 2012, está aqui a guia. Pague tributo com multa e juros. Então, isso já está meio que comum no Estado, porque ele tem informação, ele tem o convênio, troca de informação entre os entes governamentais, e com isso ele tem informação dessa tributação. Claro que o importante agora, o ITCMD ele tem que tomar cuidado com o seu local de recolhimento. Se é em dinheiro é uma situação, se é em cota de empresa é outra situação, se é bem imóvel outra situação. Dependendo o tipo de doação, o recolhimento é para o estado específico. Se eu doar um apartamento de São Paulo, os doadores donatários estarem morando aqui, o imposto é recolhido para o estado de São Paulo. Se fizer doação em dinheiro,
é no local do doador. Então, tem situações específicas de recolhimento de TCMD, cada um na sua. Então, não adianta, na época do doutor donatário reside no Paraná, que todo imposto é recolhido para cá, dependendo do bem e o domicílio das partes para ver onde que é recolhido o imposto. Então, isso aqui é uma novidade que, claro, para nós, imediatamente não afeta diretamente, mas há uma tendência do Estado do Paraná aumentar, pelo menos para elevar a alíquota de 4%, como tem situação daquele projeto de lei para o ano que vem, do ITCMD, majorar a alíquota também em relação a um valor bem maior que os 8% que hoje tem de limite legal para isso. Falar um pouquinho do Simples Nacional. Então, a Lei Complementar 126 de 2006, que foi alterada pela 155 de 2016, que trata do Simples. Nessa Lei Complementar 155 de 2016, algumas situações já tiveram vigência em 2017 e algumas situações ficaram com vigência para 2018. Entre esse material eu vou deixar à disposição de vocês, tá? Ele está bem extenso, tem acho que quase 200 slides. Deixo para vocês depois, acho que pega ali no site do CRC para vocês terem acesso a todo o material. Então, aqui algumas disposições, passo. Então, claro, o que eu fiz com o quê? Reorganizar e simplificar a metodologia de apuração do imposto para optantes pelo Simples. Não é, o Simples, tudo que ele não tem é simples no seu cálculo. É bem complexo, bem trabalhoso, fácil de errar. Tem aquele programinha que ajuda, mas tem muita tabela, muita parte para dar. Se não me engano, tem acho que 6 ou 7 tabelas. Deu uma reduzida nisso também. Tem um monte de faixa de faturamento para achar a alíquota. Houve uma redução nisso também. Mas não ficou muito simples, não. Tá? Essa é a pura verdade. Então, o que mudou vai mudar para o ano que vem? Aumentou-se o limite de 3.600, limite de faturamento anual, para poder enquadrar no Simples, de 3.600 para 4.800. Ótimo. Tem só um pequeno problema aí. Se eu faturar acima de 3.600 e abaixo de 4.800, o imposto estadual e municipal não fica mais sendo recolhido na guia do Simples. Eu tenho que recolher esse imposto à parte para o fisco estadual ou municipal, como era o caso. Igual era o antigo Simples. O antigo Simples era assim, aquele antes de 2006, ele era desta forma. Você recolhia o imposto federal, a alíquota única, e o ICMS e o ISS, se não tivesse convênio, quase nenhum estado, o município naquela época tinha convênio, eu recolhia de forma separada. Aqui também. Ele vai ser feito de forma separada. E via de regra, e claro, todas as obrigações acessórias, se eu tiver recolhendo ICMS, eu tenho que cumprir, que são mais complicadas. Talvez haja uma regulamentação dos estados e município simplificando essa obrigação acessória para quem está no Simples, como era antes de 2006. Há uma tendência disso. Então, mas é essa situação. Então, aumentou o limite, porém, quem tiver acima de 3.600 tem essa diferenciação do ICMS e do ISS.